Bem, gente, voltando aqui com o bloco 2 da nossa aula de legislação penal especial com crimes eleitorais e processo penal eleitoral, nós finalizamos o nosso bloco 1. Eu estava tratando aqui do artigo 284 do Código Eleitoral, onde ele prevê que quando o código, quando os crimes eleitorais não trouxerem o limite da pena mínima, né, para os crimes, ele será de 15 dias para penas de detenção e de 1 ano para reclusão. Falei com vocês também aqui, dei o exemplo do artigo 299 do Código Eleitoral, crime de corrupção eleitoral, e a aplicação da chamada suspensão condicional do processo. Tá? E eu queria iniciar esse nosso segundo bloco tratando aqui sobre o chamado acordo de não persecução penal e a aplicação aos crimes eleitorais. Queria vocês acompanhassem comigo aqui o chamado acordo de não persecução penal, tá? Está previsto lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. É uma inovação trazida pelo pacote anticrime e que com certeza será objeto de cobrança nas demais provas para o cargo de delegado de polícia, bem como para outros concursos públicos. 28A, vamos lá. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima, a observação essa importante, tanto que eu deixei grifado, com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Isso segue a redação do CPP. Tá? Gente, com relação a essa parte, eu queria tratar especificamente esse da pena mínima. Então, eu só posso aplicar o acordo de não persecução penal para crimes sem violência ou grave ameaça, onde o indiciado confessa formalmente a prática do crime e com crimes que eu tenho, no caso, pena mínima inferior a 4 anos. Pena mínima inferior a 4 anos. E aqui, trabalhando com o exemplo do artigo 299 do Código Eleitoral, onde nós já vimos que a pena mínima, mesmo diante da ausência de previsão legal, tá? E aplicando-se a parte geral do Código Eleitoral 284, o 299 fica com pena mínima de 1 ano, onde seria possível, no caso, a aplicação da suspensão condicional do processo. E aí, hoje já tem alguma discussão com relação à questão do acordo de não persecução penal e aplicação aos crimes eleitorais como um todo, principalmente com relação ao artigo 299, onde já gera uma discussão um pouco maior. Tá? Queria trabalhar com vocês essa parte do cabimento ou não do acordo de não persecução penal. Voltando um pouco aqui para mim, já é pacífico, meus amigos, na doutrina e jurisprudência, tá? A aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 9.099/95, ou seja, transação penal e suspensão condicional do processo aos crimes eleitorais. É possível? Sim. Se eu tenho pena mínima até 1 ano, é possível sim a aplicação da suspensão condicional do processo. Se eu tenho pena máxima privativa de liberdade não superior a 2 anos nos crimes eleitorais, é possível a aplicação da transação penal? Sim. E é possível a aplicação do acordo de não persecução penal, essa nova figura, esse novo instrumento que o pacote anticrime trouxe? Aí depende. Tá? E aí depende, eu vou ensinar aqui para você como você vai responder se isso for questionado na sua prova, seja de primeira fase, seja de segunda fase. Tá? O acordo de não persecução penal, como eu falei, tem previsão legal lá no artigo 28A do Código Penal. E, professor, como é que o acordo de não persecução penal, não querendo fugir um pouco aqui do Código Eleitoral, mas não posso deixar de fazer essa observação. Como é que o acordo de não persecução penal pode ser cobrado para mim, professor? Bem, ele vai poder ser cobrado tanto lá dentro da sua prova de processo penal, como também na legislação penal especial, quanto à aplicação desse acordo aos crimes previstos na legislação especial, no caso dos crimes eleitorais.
Se você for analisar de maneira literal a redação do artigo 299 e o preceito secundário, a pena lá que traz lá no 299 uma pena máxima aqui de 4 anos de pena privativa de liberdade e segundo o 284 uma pena mínima, você já consegue verificar que no 284 não é possível a aplicação de transação, mas é possível a aplicação de suspensão. É possível a aplicação do acordo de não persecução? Em tese, sim. Por quê? Porque é um crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa e também é um crime que tem uma pena mínima inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade, no caso a pena mínima de 1 ano. Então, de maneira bem, fazendo uma análise bem crua, né, dessa situação, é possível sim a aplicação do acordo de não persecução penal ao crime de corrupção eleitoral previsto lá no artigo 299 do Código Eleitoral. Isso, se cair na sua primeira fase, lá na prova objetiva, tá? É isso que você vai responder. Nós não temos nenhuma decisão jurisprudencial relacionada ao tema, porque é algo novo, mas na doutrina nós já temos discussão quanto à aplicação ou não desse acordo de não persecução, não apenas ao crime de corrupção, como também aos crimes eleitorais como um todo. Tá? Também é pacífico na doutrina e jurisprudência que a suspensão condicional do processo e a transação penal ela é um direito subjetivo no caso do acusado, ela é um direito subjetivo dele. Tá? Então, o Ministério Público tem a obrigação de oferecer essas medidas despenalizadoras caso a parte preencha os requisitos. Agora, o acordo de não persecução penal é um direito subjetivo. Isso, a parte da doutrina entende que sim, tá? Mas a doutrina, não vou nem dizer majoritária, tá? Mas assim, por parte do Ministério Público, nós entendemos que não é possível a aplicação do acordo de não persecução penal a crimes eleitorais, não como um todo, mas especificamente ao crime de corrupção eleitoral. E eu vou dizer para vocês o porquê, tá? Gente, essa parte da explicação direcionada à sua segunda fase, tá? Na sua segunda fase, na sua prova dissertativa de delegado de polícia. Bem, aqui a aplicação da Lei 9.099, coloquei uma jurisprudência aqui para vocês, que já é pacífico aplicar também na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a aplicação das infrações penais eleitorais, tanto transação penal como suspensão condicional do processo. Tá? Aqui, do acordo de não persecução penal. E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Professor, por que se está tão claro que é possível a aplicação do acordo de não persecução penal? Porque existe essa discussão hoje na doutrina se é um direito subjetivo ou se deve ser aplicado aos crimes eleitorais ou, por exemplo, ao crime de corrupção eleitoral. Está claro que o crime de corrupção eleitoral ele tem uma pena mínima de 1 ano, ele tem uma pena mínima, ou seja, inferior a 4 anos, né? Então é possível sim, não tem grave ameaça e violência, então é possível sim a aplicação do acordo de não persecução penal. Por que a discussão? Bem, por parte da doutrina do Ministério Público, nós entendemos que, como o acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do acusado, e sim uma discricionariedade motivada do Ministério Público, tá? Uma discricionariedade motivada, porque o promotor de justiça ele pode ou não oferecer o acordo de não persecução, desde que de forma justificada. Se ele não oferecer, que justifique o não oferecimento, tendo em vista que a parte preenche os requisitos legais. Com relação aos crimes, a esse crime específico do 299, eu queria trazer para vocês aqui um posicionamento de um colega do Ministério Público, que tem um livro excelente, o colega Igor Pereira Pinheiro, no seu livro de Crimes Eleitorais e Conexos, ele defende que não é possível, no caso, a aplicação nem dos institutos despenalizadores ao crime de corrupção eleitoral e nem do acordo de não persecução penal. E aqui eu quero ler só uma parte do trecho do livro dele, tá? Só parte, não vou ler tudo.
Praticar compra de votos e ter certeza de que, se for primário, poderá gozar dos benefícios da suspensão condicional do processo ou eventual acordo de não persecução penal é uma das causas que levam cabos eleitorais e políticos a investirem nessa conduta, pois o custo-benefício compensa. Tá? Então, porque, professor Igor, uma corrente que eu também me filio, e parte da doutrina do Ministério Público, nós entendemos que o acordo de não persecução não é um direito subjetivo da parte, e trazendo especificamente para esse caso, ou seja, o Ministério Público ele faz uma análise das situações para o oferecimento ou não do acordo. Por exemplo, corrupção eleitoral. Eu entendo que a corrupção eleitoral, apesar de ter uma pena baixíssima, né, baixa reprovabilidade, mas é um crime gravíssimo. Tá? É um crime gravíssimo. Ele afeta a normalidade, a legitimidade das eleições, ele ataca a democracia e a escolha, no caso, daquele que vem a concorrer ao cargo público pelo eleitor, ele ataca diretamente isso. Então, no nosso caso, eu entendo, assim me filiando à corrente do professor Igor, que não é possível a aplicação do acordo de não persecução penal, não pela pena, mas e sim pela gravidade do crime. Tá? Então, se isso for cobrado na sua prova, de segunda fase também, fica a critério aí. Você vai encontrar essa discussão no seu material de aula, tá? Anotem, guardem, estudem e pode reforçar, lhe dar mais conteúdo para você defender, no caso, para você levar para a sua prova de segunda fase. Não se posicionando, e sim dizendo, olha, existe uma corrente que defende isso, existe outra corrente que defende a aplicação ou não, tá? Então, como o nosso objetivo aqui é trabalhar tanto a primeira fase como a segunda fase, fica aqui essa minha dica com relação a essa parte do acordo de não persecução penal, tá ok? Voltando aqui. Só uma última discussão. Professor, é melhor aplicar o acordo de não persecução penal ou a suspensão condicional do processo? Vamos lá, o crime do 299, vamos supor que você entenda que é possível a aplicação do acordo de não persecução. Você vai oferecer primeiro a suspensão, porque aí se você oferecer a suspensão, você vai ter que denunciar, né? Vai ter que tornar o sujeito réu após o recebimento da denúncia, mas você vai ter que denunciá-lo e na denúncia propor a suspensão condicional do processo. Ou seria mais benéfico para ele você oferecer o acordo de não persecução penal antes de denunciar? Bem, eu entendo que é mais interessante você oferecer o acordo de não persecução penal antes, tá? Antes do oferecimento da suspensão condicional do processo que você já faz dentro da denúncia, tá ok? Seguindo aqui, substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. São aplicáveis os critérios estabelecidos no Código Penal, podendo a substituição ser feita por pena de multa ou pena restritiva de direitos. Observação: diferentemente do Código Penal, o Código Eleitoral prevê penas restritivas de direitos específicas na modalidade de interdição temporária de direito como sanção pela prática de crimes. É possível a aplicação nos crimes eleitorais da chamada substituição de pena privativa de liberdade? Sim, é possível sim nos crimes eleitorais a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito, conforme se encontra lá na parte geral do Código Penal. Mas qual é o detalhe aqui, meus amigos? O Código Eleitoral, ele traz em alguns de seus crimes em espécie, ele traz, pode-se dizer, penas restritivas de direitos específicas do Código Eleitoral, tá? Ele traz penas restritivas de direito específicas do Código Eleitoral. Então, quando você se deparar com essa situação de penas de restritivas de direito específicas, você não pode aplicar substituição do Código Penal por penas restritivas do Código Penal. É necessário se observar a legislação eleitoral e aplicar, sim,
as penas restritivas de direito previstas na legislação eleitoral, no Código Eleitoral, em detrimento daquelas previstas no Código Penal. Um exemplo aqui que eu trago para vocês, artigo 334 do Código Eleitoral. Utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e cassação do registro se o responsável for candidato. Cassação do registro se o responsável for candidato. Então, professor, quer dizer, se o sujeito praticar esse crime lá do 334 do Código Eleitoral, eu não posso substituir a pena privativa de liberdade dele, que é essa de detenção de 6 meses a 1 ano. Eu não posso substituí-la por pena restritiva de direito, por exemplo, de prestação de serviço à comunidade, de pagamento de uma prestação pecuniária. Bem, meus amigos, se o Código Eleitoral traz uma pena restritiva de direito específica para esse crime, é necessário se aplicar o Código Eleitoral, ou seja, não é possível a substituição pelas penas restritivas do Código Penal, e sim a do Código Eleitoral, no caso, nessa situação, cassação do registro, se o responsável, né, por essa utilização comercial for candidato, tá ok? Voltando aqui no slide com vocês, outro exemplo, está lá no caso do crime de transporte de eleitores, ó, utilizar, artigo 11, inciso 5 da Lei 6.091 de 74, utilizar em campanha eleitoral, no decurso de 90 dias que antecedem o pleito, veículos e embarcações pertencentes à União, Estados, territórios, municípios e respectivas autarquias, sociedade de economia mista. Pena, cancelamento do registro do candidato ou o diploma se houver sido proclamado eleito. Cancelamento do registro ou diploma se houver sido proclamado eleito. Então, nesse caso, a pena dele é exclusivamente uma pena restritiva de direito. Eu não vou poder substituir, aplicar para ele prestação de serviço à comunidade, pagamento de prestação pecuniária, eu tenho que aplicar a pena restritiva de direito prevista no Código Eleitoral. Tudo bem, meus amigos? Vamos em frente, tá? Uma observação que eu coloquei lá no final do nosso slide, vocês podem aqui, eu vou tentar aqui aplicar aqui o que o Adam me ensinou, bem nessa parte aqui, ver se eu consigo acertar. Estou sabendo fazer, não. Pronto, aqui. Bem nessa parte aqui. Gente, isso aqui é a invenção do nosso colega professor Bruno Marinho, tá? Nosso conhecido professor Madruga. Ele está à frente aqui na disciplina de medicina legal, também no direito tributário, acho que com alguma aula também de legislação penal especial. E ele é o mestre dessas artimanhas aqui. Agora encontrou o Adam, aí deu certo aqui, os dois estão se alinhando aqui para colocar essas tecnologias à nossa disposição. Então, estou aprendendo, tá ok? Aproveitando aqui, em homenagem ao Adam e ao professor Bruno Marinho, essa observação, ó, nesses casos, a lei eleitoral traz um sistema punitivo diferenciado, prevendo sanções específicas de penas restritivas de direito. Aí eu coloquei, isso pode cair na sua prova. Então, meus amigos, se essa afirmação cair na sua prova, né, de que a lei eleitoral traz um sistema punitivo diferenciado, você vai confirmar lá na prova. Ela traz sim um sistema diferenciado, um sistema punitivo diferenciado de aplicação de penas restritivas de direito em confronto aqui, no caso, um sistema diferenciado do Código Penal, tá ok? Isso pode cair lá na sua provinha objetiva, beleza? Vamos seguir adiante. Adam, aí eu tenho que apagar para seguir ou posso seguir normal? Só desmarca. Ok. Ok, vamos seguindo aqui. Causas de aumento e diminuição. Artigo 285 do Código Eleitoral. Professor, você vai ficar tratando só dessa parte geral, você não vai entrar nos crimes eleitorais em espécie? Gente, eu vou entrar. É porque essa parte geral ela é uma das mais importantes dos crimes eleitorais, justamente porque é aqui onde nós temos uma diferença para o Código Penal, é aqui
onde pode haver uma cobrança maior na sua prova, tá ok? 285. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena, sem mencionar um quantum, deve o juiz fixá-lo entre 1/5 e 1/3, guardados os limites da pena combinada ao crime. OBS, essa parte final encontra-se revogada, já que é possível a aplicação da pena abaixo do mínimo ou do máximo na terceira fase de aplicação da pena, tá? Então, meus amigos, quando o Código Eleitoral, aqui no artigo 285, ele fala quando a lei determina a agravação ou atenuação, ele usa essa expressão que refere-se às agravantes e às atenuantes, que estão lá na segunda fase de aplicação da pena, lá do critério trifásico, que você estudou, ou se ainda não estudou, vai assistir a aula do nosso querido professor Cavalcante Neto, de Teoria do Crime. Lá você vai aprender na teoria da pena, que nós temos a primeira fase, que é a pena base, a segunda fase, onde você vai encontrar as agravantes e as atenuantes, e a terceira fase, que são as chamadas causas de aumento ou diminuição da pena, tá? Quando o Código Eleitoral ele trouxe essa expressão agravantes e atenuantes, ele não quis dizer especificamente que esses seriam agravantes e atenuantes. Aqui podem anotar, quer dizer causas de aumento e diminuição de pena, tá? Não são agravantes e atenuantes, e sim causas de aumento ou diminuição de pena. E eu grifei lá no final do 285, quando ele fala que guardados os limites da pena combinada ao crime, e ficou bem abaixo, ó, essa parte final encontra-se revogada, já que é possível a aplicação da pena abaixo do mínimo ou do máximo na terceira fase de aplicação. Voltando, para não ficar tão complicado para vocês, eu falei pena base, a pena intermediária, que no caso é agravante e atenuante, e depois as chamadas causas de aumento e diminuição, isso dentro do critério trifásico aqui de Nelson Hungria. Quando você chega na terceira fase de aplicação da pena, que nós vamos tratar das causas de aumento e diminuição, é possível sim você aplicar pena ao acusado abaixo do mínimo legal, ou essa pena, no caso, ela ser acima do máximo também previsto, tá ok? Então é possível essa aplicação. Acompanhem comigo, ó. Apesar das expressões agravantes e atenuantes, aqui o Código Eleitoral traz causas de aumento e diminuição de pena, pois a aplicação da pena no julgamento dos crimes eleitorais aplicam-se as mesmas regras da parte geral. A distinção se dá por conta de, nas agravantes e atenuantes, o Código Penal não fixar limites mínimos e máximos, diferente das causas de aumento e diminuição, onde se estabelece parâmetros de aumento e diminuição. Então, por que o Código Eleitoral trouxe causas de aumento e diminuição e não agravante e atenuante, como está descrito aqui no 285? Porque ele prevê limites mínimos e máximos. Ele trouxe aqui, deve o juiz fixá-lo entre 1/5 e 1/3. Isso não é agravante e atenuante, meus amigos. Isso é causa de aumento e diminuição de pena, tá? Não é agravante e atenuante, sim causa de aumento e diminuição de pena. Tá ok? O último OBS nosso aqui, as circunstâncias agravantes e atenuantes, elas não podem promover o aumento ou diminuição da pena além dos limites mínimo ou máximo, o que não ocorre nas causas de aumento ou de diminuição, tá? Eu não posso perguntar agora diretamente a vocês se entenderam, tá, essa parte, mas se não entenderam, mande uma mensagem lá no nosso grupo de Telegram para sanar suas dúvidas, ou mande um e-mail para o nosso contato @universojuris.com.br, ou entre lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, deixe a sua dúvida que nós lhe responderemos, tá ok? Vamos seguir aqui. Alguns reflexos práticos dessa situação aqui de forma bem rápida, tá? O artigo 285, meus amigos, ele é considerado uma regra de extensão
dessas causas de aumento e diminuição de pena, devendo ser aplicado na terceira fase, como eu acabei de falar. As causas de agravantes e atenuantes são aplicadas na segunda fase, estão previstas nos próprios tipos penais. No Código Penal, a causa de aumento e diminuição são previstas no próprio tipo penal e as agravantes e as atenuantes estão dentro da parte geral. Lá no Código Penal, as causas agravantes e atenuantes, lá no artigo 61, 62 do Código Penal, elas são aplicadas de uma maneira geral a todos os crimes previstos no Código Penal. E os próprios tipos penais, lá o homicídio, o roubo, o furto, ele traz as suas causas de aumento e diminuição dentro dos tipos penais, tá? Dentro dos tipos penais. Aqui no Código Eleitoral é o contrário. O tipo penal eleitoral, o crime eleitoral, ele já traz lá no seu preceito secundário agravante e atenuante. E as causas de aumento e diminuição eu aplico aqui o artigo 285, que passa a ser a regra geral. Então eu inverto o que é regra geral lá no Código Penal aplicado a todos os crimes, as agravantes e atenuantes. Pois as causas de aumento e diminuição estão previstas nos próprios tipos penais. No Código Eleitoral, o que é regra geral? A causa de aumento e diminuição, que é essa de entre 1/5 e 1/3. E o que é previsto nos próprios tipos penais eleitorais são as agravantes e as atenuantes. Vamos seguir. Pena de multa. A pena de multa consiste no pagamento ao Tesouro Nacional de uma soma em dinheiro que é fixada em dias multa. Seu montante é no mínimo de 1 dia e no máximo de 360. Eu coloquei, meus amigos, aqui em vermelho, pagamento ao Tesouro Nacional. Risquem. Eu coloquei a observação abaixo. As multas penais eleitorais devem ser destinadas ao Fundo Penitenciário Nacional e não mais ao Tesouro Nacional. E vão para o Fundo Penitenciário Nacional. Professor, como isso pode ser cobrado na minha prova? Se a sua prova ela cobrar a literalidade do Código Eleitoral, ela vem lá, segundo o Código Eleitoral, está lá no artigo 286, que a pena de multa consiste no pagamento ao Tesouro Nacional, você vai marcar certo, tá? Você não vai discutir com a prova, você não vai discutir com a questão, porque ele fala segundo o Código Eleitoral. Isso é o que consta no Código Eleitoral, tá? Isso é o que está lá expresso no Código Eleitoral. Então, segundo o Código Eleitoral, na sua prova objetiva, você tem que marcar essa assertiva, tá ok? Mas se houver na questão dizer, se a sua questão também pode vir não falar que é segundo o Código Eleitoral. Ela pode dizer, ó, a pena de multa consiste no pagamento ao Fundo Penitenciário Nacional. Tá certo? Tá certa. Não está errado, a questão está certa. Ele não quis dizer segundo o Código Eleitoral, mas ele pode fazer uma afirmação. Se cair na prova dissertativa, você também vai poder argumentar que, embora o Código Eleitoral preveja o pagamento para o Tesouro Nacional, hoje ele vai para o chamado FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário Nacional. Tá? Outra observação, o montante do dia multa é fixado segundo o prudente arbítrio do juiz, devendo este contar as condições pessoais e econômicas do condenado, mas não pode ser inferior a um salário mínimo da região. Tá? O salário mínimo da região. E eu coloquei em vermelho e aqui abaixo na observação 02 nós temos o valor da multa, bem abaixo. O valor da multa fixado no parágrafo 1º deve ser interpretado à luz da Constituição Nacional, da Constituição Federal, segundo o qual o salário mínimo é nacionalmente unificado, tá? Então, não há que se falar em salário mínimo da região. O salário mínimo é o nacionalmente unificado, segundo consta lá do artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal. Mesma coisa, professor, se a minha prova perguntar, segundo o Código Eleitoral, você vai marcar como está no Código Eleitoral, que fala salário mínimo da região. Segundo o Código Eleitoral. Mas ele pode, inclusive, não colocar segundo o Código Eleitoral e dizer que a multa, no caso, vai ser com base no salário mínimo nacional. Está errado? Não está errado. Tá? Então, sempre
sempre observem. É importante que vocês saibam que essas mudanças ocorreram de forma tácita e não expressa, tá? Não expressa, porque consta ainda aqui do Código Eleitoral essas previsões de Tesouro Nacional, de salário mínimo da região. E a sua prova pode cobrar a literalidade do Código Eleitoral e dizer segundo o Código Eleitoral. Tá? Então é importante que vocês saibam e vocês tenham essas duas informações, tá? Vamos seguir aqui adiante. Nós já estamos encerrando o nosso bloco 2, meus amigos. Eu quero deixar para tratar o próximo ponto aqui no bloco 3. Vamos tomar uma aguinha, um café e em alguns minutinhos nós retomamos aqui com o bloco 3 da nossa aula, ok?